Existe uma categoria de maldição que atinge cristãos fiéis e ninguém fala sobre isso. Não é por pecado pessoal, não é por falta de oração, não é porque você deixou de dizimar, é porque você está mantendo amizades que Deus proibiu explicitamente na Escritura. E enquanto você mantiver essas associações, suas orações serão bloqueadas, sua unção será drenada e suas bênçãos ficarão retidas, porque no reino espiritual, associação cria autoridade legal. E se você não entender isso nos próximos minutos, continuará se perguntando por que sua vida espiritual não decola mesmo fazendo tudo certo. A verdade é dura, mas necessária. Deus não é politicamente correto, e a palavra não foi escrita para agradar sensibilidades modernas. Então se prepare, porque o que você está prestes a descobrir vai confrontar tudo que a igreja morna ensinou sobre amar a todos sem distinção. Vamos direto ao ponto. A igreja moderna criou uma distorção perigosa. Ela pegou o mandamento de amar ao próximo e transformou em ser íntimo de qualquer pessoa. Mas amar não significa se associar. Evangelizar não significa criar laços de comunhão profunda. Jesus amou a todos, mas ele só teve 12 discípulos íntimos. E mesmo entre os 12, apenas 3 subiram ao monte da transfiguração com ele. Proximidade espiritual não é distribuída democraticamente. E Deus estabeleceu limites muito claros sobre com quem você pode e com quem você não pode andar em jugo. A palavra que a maioria dos cristãos ignora está em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa palavra jugo no grego original é heterozugeu. Significa estar atrelado, preso, ligado a alguém que puxa em direção oposta à sua. É a imagem de 2 bois sob o mesmo jugo. Se um quer ir para o norte e o outro para o sul, nenhum dos dois avança. Ambos ficam travados. E aqui está a revelação que muda tudo. Quando você se associa intimamente com quem não serve a Deus, você dá ao inimigo autoridade legal sobre áreas da sua vida, porque a associação no reino espiritual não é neutra. Ou você puxa a pessoa para cima, ou ela te puxa para baixo. Não existe equilíbrio nessa equação, e a história prova isso. Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu porque se associou intimamente com mulheres que serviam outros deuses. Ele não as adorou no começo, ele apenas permitiu que elas influenciassem sua atmosfera espiritual. E no final da vida, o homem que construiu o templo de Deus estava construindo altares para Moloque. Associação contamina, sempre contamina. A questão é, você está disposto a obedecer o que Deus disse, ou vai continuar justificando relacionamentos que estão destruindo sua autoridade espiritual? Deixe eu ser ainda mais específico, porque não estou falando de teoria, estou falando de mandamentos diretos que a maioria dos crentes desobedece e depois se pergunta por que não há poder na sua vida. Existem 3 categorias principais de amizades que Deus proíbe explicitamente, e uma quarta que vou revelar daqui a pouco que é ainda mais perigosa. Primeira categoria, o zombador e o cínico espiritual. Salmo 1:1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão. Andar, deter-se, assentar-se é um movimento de proximidade crescente. Primeiro você apenas passa perto, depois você para ouvir, e por fim, você se acomoda na companhia deles. A palavra escarnecedor no hebraico é lutz, que significa zombador, aquele que ridiculariza o sagrado. Não é apenas alguém que não crê, é alguém que ativamente menospreza as coisas de Deus. E aqui está o perigo. O cinismo é contagioso. Você começa ouvindo piadas sobre pastor, sobre igreja, sobre oração. No começo você se incomoda, mas com o tempo, aquilo normaliza. E sem perceber, você começa a repetir as mesmas frases, o mesmo tom, a mesma postura. Até que um dia você olha no espelho espiritual e descobre que perdeu a reverência. Deus disse: não se assente na roda deles. Não é sugestão, é mandamento. Segunda categoria, aquele que se diz cristão, mas vive na prática deliberada do pecado. E essa é mais dolorosa, porque muitas vezes é gente da própria igreja. 1 Coríntios 5:11 é cristalino. Agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Paulo não está falando do incrédulo, ele está falando de quem se diz irmão. Quem carrega a Bíblia debaixo do braço no domingo, mas vive em imoralidade sexual deliberada de segunda a sábado. Quem canta no louvor, mas fofoca nos bastidores. Quem levanta as mãos na igreja, mas explora financeiramente as pessoas nos negócios. E Deus diz: nem coma com essa pessoa, porque quando você mantém comunhão íntima com alguém que vive em pecado deliberado, você está dizendo ao reino espiritual que aquele comportamento é
aceitável. Você está enviando um sinal de concordância e o inimigo interpreta isso como permissão. Terceira categoria, aqueles que ensinam doutrinas falsas. 1 João 1:10-11 é ainda mais radical. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Você leu isso? Nem saudar aquele que traz doutrina contrária à palavra, porque no reino espiritual, saudação é reconhecimento, é validação. Quando você dá plataforma, audiência ou legitimidade para quem distorce o evangelho, você participa da obra de engano. Não importa se a pessoa é simpática, não importa se ela faz milagres, não importa se ela tem milhões de seguidores. Se a doutrina está errada, Deus disse, não se associe, mas espere, porque eu disse que havia uma quarta categoria ainda mais perigosa, e essa categoria é onde a maioria dos cristãos sinceros tropeça sem perceber. É a amizade íntima e influente com incrédulos. Agora, cuidado, não estou dizendo que você não pode evangelizar, não estou dizendo que você deve se isolar do mundo. Jesus comia com publicanos e pecadores, mas ele não estava em julgo com eles. Existe uma diferença gigantesca entre presença evangelística e comunhão íntima. Uma é missão, a outra é associação espiritual profunda. E aqui está o problema. A igreja confundiu as duas coisas. Você pode trabalhar com incrédulos, pode estudar com eles, pode ser gentil, prestativo, testemunhar com sua vida. Mas você não pode fazer deles seus conselheiros, seus confidentes, suas principais influências emocionais e espirituais. Porque a amizade íntima cria koinonia, que no grego significa comunhão, participação mútua, partilha de essência. E quando você cria koinonia com alguém que não tem o Espírito Santo, você abre uma porta de mão dupla. E.W. Kenyon disse algo poderoso sobre isso. Associação íntima com incrédulos é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto do Espírito você receba, aquela conexão drena continuamente sua força espiritual, porque no invisível, espíritos se comunicam. Pense assim, imagine que você é um computador conectado à rede de Deus. Cada vez que você ora, lê a palavra, adora, você baixa dados divinos. Mas se você está conectado simultaneamente a uma rede corrompida, através de uma amizade íntima com alguém que serve outras forças espirituais, você cria uma vulnerabilidade. Não importa o quanto você proteja sua conexão com Deus, aquela outra porta está aberta, e demônios sabem usar portas abertas. Eles não precisam atacar você frontalmente, eles apenas sussurram através da voz daquela pessoa que você confia. Será que Deus realmente disse isso? Você está sendo radical demais. A vida é para ser vivida. Relaxa. E porque você ama aquela pessoa, porque confia nela, você começa a questionar o que Deus disse claramente. Essa é a estratégia do inferno. E ela funciona porque você deu acesso. Agora, deixe eu responder à objeção que está passando pela sua cabeça. Mas Jesus não disse para amarmos os nossos inimigos? Sim, disse. Mas amar não é se associar intimamente. Você pode amar de longe. Pode orar por alguém sem ser melhor amigo dessa pessoa. Pode desejar o bem sem criar laços de dependência emocional. Jesus amou Judas, mas sabia exatamente quem ele era. E quando Judas traiu, Jesus não correu atrás dele suplicando pela amizade de volta, porque discernimento não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Provérbios 13:20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Não diz quem evangeliza os tolos, diz quem é companheiro dos tolos. Companheiro é aquele que compartilha o caminho, que influencia decisões, que molda perspectivas. E a palavra é clara: se você se associa intimamente com tolos, você sofrerá aflição. Não é maldição divina arbitrária, é consequência espiritual automática, porque associação cria transferência. Pense em dois copos conectados por um tubo. Se um está cheio de água limpa e o outro de água suja, o que acontece quando você conecta os dois? A água suja contamina a limpa, ou a limpa purifica a suja? Depende de qual tem mais pressão. E aqui está a verdade brutal. Na maioria das vezes, o mundo tem mais pressão do que o crente morno, porque o mundo está ativo 24 horas por dia. Está na música que toca no carro do seu amigo, está na série que ele te recomenda, está na piada que ele conta, está na filosofia de vida que ele defende sem parar. E você ora meia hora por dia, se muito. Você acha que sua influência espiritual de meia hora vai superar a pressão constante de uma amizade íntima que opera em outra frequência espiritual? Não vai. A matemática não fecha. E Deus sabe disso. Por isso ele disse: não se ponha em jugo desigual. Não porque ele é cruel, mas porque ele te ama demais para permitir que você seja destruído por associações que parecem inofensivas, mas são espiritualmente letais. Então, o que acontece no reino espiritual quando você desobedece
desobedece essas instruções. Deixe eu ser muito claro. Quando você mantém amizades íntimas proibidas, você cria brechas legais para a atividade demoníaca, porque demônios operam através de legalidade espiritual. Eles não podem apenas invadir a vida de um crente, mas quando você dá abertura através de desobediência, você remove a proteção divina daquela área. Provérbios 22, 24, 25 diz algo assustador. Não te associes com o homem colérico, nem andes com o homem iracundo, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Note a palavra laço. No hebraico é mokesh, que significa armadilha, cilada espiritual. Deus está dizendo que quando você se associa com pessoas que operam em certos espíritos, você literalmente arma uma cilada contra a sua própria alma. Não é Deus que te amaldiçoa, você mesmo construiu a armadilha. E aqui está o que a maioria não entende. Espíritos são transferíveis por associação. Se você anda com iracundos, o espírito de ira encontrará espaço em você. Se você anda com avarentos, o espírito de ganância começará a sussurrar na sua mente. Se você anda com impuros, o espírito de luxúria terá acesso aos seus pensamentos, porque você criou ponte espiritual através da intimidade. E demônios caminham sobre pontes que nós construímos. E.W. Kenyon ensinou algo revolucionário sobre isso. Quando você cria aliança emocional com alguém que está sob influência demoníaca, você dá a esse demônio um mandado legal para operar em áreas específicas da sua vida. Não possessão, mas opressão por associação. Você pode estar selado pelo Espírito Santo e ainda assim sofrer opressão constante porque mantém associações que Deus proibiu. Isso explica por que tantos crentes oram, mas não veem resposta. Porque jejuam, mas não veem vitória. Porque declaram, mas não veem manifestação. Porque enquanto uma mão ergue adoração no culto, a outra mantém pactos emocionais com pessoas que arrastam você de volta para o território do inimigo. Talvez agora você esteja pensando, mas eu sou forte na fé, posso influenciá-los sem ser influenciado. Essa é a mentira mais antiga do Jardim do Éden. Eva pensou que podia dialogar com a serpente sem ser enganada. Sansão pensou que podia dormir no colo de Dalila sem perder sua força. Salomão pensou que podia se casar com mulheres pagãs sem que sua fé fosse abalada. Todos eles estavam errados, e você também está. 1 Coríntios 15:33 é um alerta direto. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra corrompem no grego é pteiro, que significa deteriorar, destruir, arruinar progressivamente. Não é um processo instantâneo, é um veneno lento. Você não acorda um dia completamente diferente. Você vai cedendo centímetro por centímetro. Uma palavra aqui, um pensamento ali, uma concessão hoje, outra amanhã. Até que você olha para trás e percebe que está irreconhecível. E o pior, você nem notou a mudança porque ela foi gradual. Como a rã na panela de água quente, a temperatura sobe devagar, ela se adapta. E quando percebe que está fervendo, já não tem forças para pular fora. Associações erradas são a panela que aquece sua morte espiritual. E Deus está gritando, pule fora enquanto ainda pode. Mas tem mais, porque o reino espiritual opera em princípios de concordância. Amós 3:3 faz uma pergunta simples, mas devastadora. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A resposta é não. Você não pode andar em acordo espiritual profundo com alguém que serve outro senhor, porque acordo no hebraico é yaad, que significa encontro marcado, consenso, alinhamento de propósito. E quando você tenta forçar acordo com quem não tem o mesmo espírito, você cria dissonância espiritual. É como tentar tocar uma música com dois instrumentos desafinados. O som que sai não é harmonia, é ruído. E esse ruído espiritual bloqueia a voz de Deus na sua vida, porque você está constantemente recebendo sinais contraditórios. Deus diz uma coisa, seu amigo incrédulo diz outra, e você fica no meio, confuso, sem saber qual voz ouvir, até que a voz que você ouve com mais frequência se torna a que você acredita. E se você passa mais tempo recebendo conselho de quem não conhece a Deus do que lendo a palavra, adivinha qual voz vai prevalecer? Não é mistério porque sua fé está fraca. Você está espiritualmente desnutrido porque se alimenta na mesa errada. Então deixe eu te dar clareza total agora, porque não estou falando de teoria, estou falando de sobrevivência espiritual. Existem 4 categorias de amizades que Deus proíbe. 1. O zombador que ridiculariza o sagrado e contamina sua reverência. 2. Aquele que se diz cristão, mas vive em pecado deliberado sem arrependimento. 3. Quem ensina doutrinas falsas e distorce a verdade da palavra. 4. O incrédulo com quem você criou jugo emocional e espiritual profundo, indo além da missão evangelística para a dependência mútua. Essas 4 categorias drenam sua unção, bloqueiam suas orações e dão ao inimigo acesso
acesso legal à sua vida. E não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, enquanto você mantiver essas associações, você estará lutando com um pé no acelerador e outro no freio. Deus não pode liberar plenamente o que Ele tem para você enquanto você mantém portas abertas que Ele mandou fechar. Agora, o que você faz com isso? Primeiro, pare de justificar relacionamentos que a palavra condena, porque a maioria dos crentes já sabe exatamente quais amizades precisam ser cortadas. Eles só não querem admitir. Eles criam desculpas espirituais para desobediência emocional. Mas eu estou evangelizando essa pessoa. Está? Ou você está apenas usando o evangelismo como desculpa para manter uma amizade que te faz sentir bem, mas está te destruindo espiritualmente. Se depois de meses ou anos de evangelismo, a pessoa continua exatamente igual e você está cada vez mais fraco espiritualmente, não é evangelismo, é jugo desigual. Pare de enganar a si mesmo. Segundo, faça um inventário espiritual dos seus relacionamentos íntimos. Pegue papel e caneta. Liste as 5 pessoas com quem você mais passa tempo e responda honestamente. Essas pessoas te puxam para mais perto de Deus ou para mais longe? Elas fortalecem sua fé ou plantam dúvidas? Elas falam a linguagem do reino ou a linguagem do mundo? Depois que você termina de conversar com elas, você sente fome de orar ou vontade de se distrair? Seja brutalmente honesto, porque se você mentir nessa avaliação, quem você está enganando é você mesmo. Terceiro, tome a decisão de obedecer a Deus, mesmo que doa, porque vai doer. Cortar relacionamentos sempre dói, especialmente quando são pessoas que você ama, que te amam, que fazem parte da sua história. Mas você precisa decidir o que dói mais: a dor temporária da separação ou a dor permanente de viver abaixo do propósito de Deus para a sua vida. Você pode ter a aprovação deles ou a unção de Deus, mas você não pode ter os dois. E se você escolher a unção, algumas pessoas vão te chamar de radical, de intolerante, de orgulhoso. Deixa chamarem, porque quando Deus te promover, quando Ele abrir as portas que só Ele pode abrir, quando Ele manifestar o impossível na sua vida, você vai entender por que valeu a pena obedecer. Agora, deixe eu te dar uma confissão de fé para declarar agora mesmo. Fale isso em voz alta. Eu me separo de toda associação que Deus proíbe na sua palavra. Eu corto todo jugo desigual que dá ao inimigo acesso legal à minha vida. Eu escolho a obediência a Deus acima da aceitação dos homens. Eu fecho toda a porta espiritual aberta por amizades proibidas. Eu declaro que minha comunhão íntima é reservada para quem serve ao mesmo Senhor. E eu recebo de volta a unção que foi drenada por associações erradas. Em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou protegido, eu sou restaurado. Amém. Mas antes de terminar, deixe eu te fazer uma pergunta. Se associações erradas drenam sua unção e bloqueiam suas bênçãos, por que tantos cristãos que já cortaram essas amizades ainda vivem derrotados? Porque mesmo depois de obedecer a Deus nessa área, alguns continuam sem ver vitória. Porque existe uma frase que milhões de cristãos repetem todos os dias, sem perceber que essa frase está desfazendo tudo que a obediência construiu. Uma frase que parece inocente, que soa até espiritual, mas que está dando ao inimigo permissão legal renovada a cada vez que sai da sua boca. E quando você descobrir qual é essa frase, você nunca mais vai dizê-la, porque ela é o elo perdido entre oração sem resposta e manifestação poderosa. Eu vou revelar exatamente qual é essa frase no próximo vídeo, e quando você vir isso, tudo vai fazer sentido. Clique agora para assistir, porque essa revelação vai mudar sua vida espiritual da noite para o dia.